A paz do Senhor Jesus, abençoado, abençoada. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Meio desanimado, Jennifer, Não, temos que estar firmes em nome de Jesus, amém? Firme no nosso Redentor, naquele que nos amou primeiro, naquele que nos salvou e que pagou um preço que ninguém vai pagar por nós, amém? Vamos falar um pouquinho desse Deus maravilhoso, do amor, da palavra dele. Eu pedi uma palavra ao Espírito Santo enquanto eu orava e ele me deu 1 João, o capítulo 4, mas a partir do versículo 7, que fala sobre Deus é amor. E o que é bênção, porque ontem eu tirei uma palavra junto com meu esposo e a palavra que o Senhor me deu também foi em 1 João, só que o capítulo 3, que fala sobre Deus é Pai e é Santo, e seus filhos também são santos. Essa passagem aqui, no outro momento vamos falar também, porque Deus com certeza vai falar ao teu coração, assim como falou o meu coração, do meu esposo também. Então vamos à palavra do Senhor, meus destemidos e destemidas. Ficar firmes, senão eu te arrebento, hein? Temos que estar firmes, porque se a nossa casa não tiver construída e alicerçada na rocha que é Cristo, qualquer tempestade que vier, a gente vai desabar junto com a casa. Então, por isso que nós temos que estar afirmados em Cristo, no amor, na palavra, em buscar se santificar mais, em buscar mais dele, em nome de Jesus, amém? Então, vamos à palavra do Senhor que diz assim: que o Espírito Santo de Deus conduza essa reunião, que o Espírito Santo use a minha vida e que ele fale, né? Que ele traga o que ele tem para nos trazer nesse dia, para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus. Então diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 7, Deus é amor, é o subtítulo do texto. Vai dizer assim o versículo 7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então Deus está falando nesse versículo que nós temos que amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama o próximo e que ama é nascido de Deus. Para você ter noção que a gente não consegue amar alguém, amar nossa própria família, amar pessoas, amar nosso próprio inimigo, que é um bocado difícil muitas vezes, mas Deus trabalhando em nós nos faz amar. Muitas vezes eu digo assim pro meu esposo que ele fala que eu sou uma pessoa muito boa para ele, e eu digo que não há nada de bom em mim, e se há algo de bom em mim é porque Deus me dá. Porque a gente não consegue sequer amar o próximo, ou amar o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos, se o amor não vier de Deus através do Espírito Santo. Então, aquele ser humano que consegue amar, esse nasceu de Deus, esse morreu para as coisas velhas, esse deixou de fazer a vontade do inimigo, do adversário, e se entregou para viver uma vida nova em Cristo, né? Se entregou a vida para Jesus, confessou que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, acreditou e se batizou também. Então ele nasceu totalmente. A partir dessa decisão que tomamos, o Espírito Santo vai nos conduzindo e vai fazendo uma obra que é Ele que aperfeiçoa na nossa vida, é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, né? Então olha que coisa linda, Deus é amor, e porque Deus é amor, nós nascemos dele quando nascemos, né? Quando decidimos, quando escolhemos, nós aprendemos a amar. Coisa linda, né? Então no versículo 8 diz assim, no versículo 7 diz que é nascido, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então muitas pessoas têm conhecido a Deus de ouvir falar. Só que nós, quando somos nascidos de Deus, nós aprendemos a amar através do amor de Deus e nós conhecemos a Deus através desse amor, porque nós vivemos esse relacionamento. Você não consegue amar alguém se você não tem um relacionamento com essa pessoa. Então a vida com Deus, conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de viver, é ter uma vida espiritual com Ele ativa,
uma vida de buscar em primeiro lugar, como está escrito em Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Então, a partir disso, dessa intimidade que nós temos com Deus, é que nós aprendemos sobre amar e sobre conhecer o próprio Deus. Glória a Deus. No versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E quantas vezes nós, que nos intitulamos cristãos, que somos crentes, que é isso, eu faço tudo direitinho, mas muitas vezes nós não conseguimos amar aquele irmão no trabalho que nos persegue, que nos causa ira, Nós não conseguimos tomar atitudes que Deus tomaria se Ele estivesse aqui. Só que nós temos que trazer em consideração que Deus, Ele está em nós. Porque Ele é amor, porque Ele entregou a vida do Seu Filho para que hoje nós tivéssemos vida. Então, não é só Deus estar em nós estamos em Deus, Eu sou cristão, mas Cristo vive em mim. Será que tem uma diferença que nós precisamos buscar essas perguntas em nós, nos avaliarmos, fazer essa análise, Porque precisamos nos assentar à mesa com Ele. E Deus, Ele só traz para a mesa, só convida para a festa aqueles que são dignos disso, E nós não somos dignos, por natureza nós não somos, porque nós já viemos do pecado, Mas o Senhor, através do Seu Filho, nos escolheu e nos escolhe todos os dias. Filha, anda por aqui, filho, vai por esse caminho. Olha, me obedece, não quero que você pegue esse trabalho, porque eu tenho o melhor daqui uma semana, daqui 2 dias, daqui 3 dias. O tempo é meu, não é teu. Então, obedecer a Deus também é amar a Deus, Porque se você obedece e ouve a voz de Deus, o Senhor, Ele te direciona para o propósito, para o trabalho, para a empresa. Então, a gente não pode dizer que Deus é amor, que nós amamos Deus, se a gente não consegue amar o nosso próprio irmão. Deus sempre vai ser imutável, porque Ele é amor. O amor dEle não muda por nós. Nós é que nos afastamos, nós é que nos esfriamos, mas temos que buscar, não podemos desistir, porque Deus não desiste de nós. Por que nós desistimos? Jennifer, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A palavra do Senhor diz isso. Então, quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, menos espaço nós temos para a carne. Menos desculpa nós vamos ter para colocar a carne é fraca. Por que isso? Porque isso muitas vezes nós usamos de oportunismo. E não pode ser.